Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje estou trazendo mais uma videoaula e vou ensiná-los um pouco sobre regra de 3 composta. Bom, a regra de 3 composta, ela tem a mesma finalidade de uma regra de 3 simples, ou seja, ela serve para que você possa encontrar um determinado valor de um problema onde ele só me explica 3 valores. Só que é através desses 3 valores que iremos achar o valor que falta. Só que em uma regra de 3 composta, há mais que 3 valores, ou seja, mais que 3 grandezas para que você possa encontrar o valor que falta. Bom, além disso, uma regra de 3 composta possui algumas orientações para que você possa entendê-la e resolvê-la. Bom, antes disso, uma regra de 3 possui grandezas. Grandezas são elementos específicos onde há uma relação entre eles e essa relação permite que possamos achar o valor que falta em uma regra de 3 composta ou numa simples. Bom, para que você possa resolver uma regra de 3 composta, primeiro, você precisa criar uma tabela e agrupar as grandezas da mesma espécie na mesma coluna, ou seja, identificar as grandezas, separá-las em uma mesma espécie, porém em uma mesma coluna. Depois disso, você precisa reduzir a regra de 3 composta em várias regras de 3 simples, ou seja, haverá uma tabela com regras de 3 compostas. Então você irá dividi-la, ou seja, dividir as colunas em várias regras de 3 simples. Então você precisa identificar a coluna onde está a incógnita x, ou seja, o valor a ser encontrado, pois é através deste valor que eu vou identificar se as outras colunas que possuem grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, se elas possuem um crescimento igual, ou inversamente proporcionais, se elas possuem crescimentos diferentes. Bom, se as grandezas de uma regra de 3 composta forem diretamente proporcionais, primeiro, pegue-se os valores, transforme-se em frações, colocar um sinal de igual entre eles e multiplicar os valores em forma de cruz, ou seja, em forma de x, multiplicando o numerador de uma fração com o denominador da outra fração. Porém, se as grandezas forem inversamente proporcionais, primeiro, eu inverto um dos valores para que eles possam ficar diretamente proporcionais. Assim eu posso fazer o procedimento que eu havia dito a vocês. Depois é só resolver a equação, mas para resolver, primeiro, eu coloco uma igualdade entre essas frações, mas eu isolo a fração onde está a incógnita x de um lado da igualdade e o resto das frações do outro lado da igualdade. E onde está a igualdade, as frações que estão entre elas, eu multiplico os valores em forma de cruz, em forma de x, e o resto das frações do outro lado da igualdade eu multiplico em forma de linha, ou seja, denominador por denominador, numerador por numerador. Bom, aqui temos um exemplo para que você possa entender. Em uma gráfica, há 3 impressoras HP que trabalham sem parar, 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 200 mil folhas. Porém, quebrado uma das impressoras e tendo que imprimir em 6 dias 400 mil folhas, quantas horas por dia deverão funcionar sem parar as 2 máquinas que restam? Bom, primeiro, você deve criar uma tabela e separar as grandezas existentes em um problema. Bom, aqui há 4 grandezas existentes. A grandeza de impressoras, a grandeza de horas por dia de trabalho, a grandeza por dias de trabalho e a grandeza por folhas impressas. Depois você separa de cada valor para cada grandeza. Bom, aqui temos 3 impressoras e diz que uma quebrou. Então, são 3 impressoras menos uma que foi quebrada, 2 impressoras. Então, esses valores vão para a coluna da grandeza impressoras. Bom, também temos 10 horas. Este valor vai para a coluna da grandeza horas por dia de trabalho, que também possui mais um valor, que é o valor que eu vou encontrar, que é dado pela incógnita x. Também possui 4 dias e 6 dias, que vão para a coluna por dias de trabalho, que é dado pela grandeza dias. E também possui 200 mil e 400 mil, que vão para a coluna da grandeza folhas impressas. Bom, separamos as grandezas com seus valores, mas essa tabela também possui algumas grandezas que não são diretamente ou inversamente proporcionais. Possuem as 2 tipos de grandezas, inversamente e diretamente proporcionais. E para achar e resolver, primeiro, eu devo reduzir essas grandezas em regras de 3 simples, para poder identificá-las se são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. Mas para isso, eu devo identificar a coluna onde está a incógnita x, que no caso é a coluna da grandeza horas por dia. E é através desta coluna que eu vou perceber se as outras colunas possuem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Primeiro vamos ver a relação da grandeza impressoras com a grandeza horas por dia de trabalho, que é a coluna da incógnita x.
Bom, vamos pegar a coluna e agrupar do jeito que está aqui. E vocês lembram que, do lado da coluna do x, eu sempre coloco uma seta de um determinado segmento de crescimento. Aqui no caso, ela está indicada para cima. Então, para que essas grandezas sejam diretamente proporcionais, a outra coluna também tem que ter o mesmo sentido da seta da coluna do x. Só que no caso, ela não tem, pois a seta desta coluna está de sentido para baixo. Então, quando eu tenho sentidos diferentes, então essas grandezas são inversamente proporcionais. Por exemplo, diminuindo o número de impressoras, aumenta-se a carga horária. Opa, ocorreu uma diferença. Diminuindo, aumenta. Então, quando ocorre uma diferença, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, pode-se dizer que a coluna da grandeza impressoras, ela é inversamente proporcional. Bom, agora vamos ver a relação da grandeza dias com horas de trabalho, que é a coluna da incógnita x. Bom, primeiro, pegamos as colunas e eu agrupo elas como elas estão aqui. Depois, eu coloco uma seta do lado da coluna da incógnita x, de um determinado segmento. No caso, ela está indicada para cima. Bom, para que essas grandezas sejam diretamente proporcionais, a outra coluna também tem que ter o mesmo segmento da seta da coluna do x. Porém, ela não tem, pois esta seta está indicada para baixo, ou seja, em um sentido contrário à da incógnita x. Então, quando eu tenho sentidos contrários, essas grandezas são inversamente proporcionais. Por exemplo, aumentando o número de dias de trabalho, diminui-se a carga horária de trabalho. Opa, ocorreu uma diferença. Aumentando, diminui. E quando ocorre uma diferença, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, pode-se dizer que a coluna da grandeza dias, ela é inversamente proporcional. Bom, agora vamos ver a relação da grandeza folhas impressas com horas por dia de trabalho, que é a da incógnita x. Bom, vamos pegar as colunas e agrupá-las e separá-las do jeito que estão aqui. E também vamos colocar uma seta em um determinado segmento do lado da coluna da incógnita x. Aqui no caso, ela está indicada para cima. E vocês lembram que, para que as grandezas sejam diretamente proporcionais, a outra coluna também tem que ter uma seta de mesmo sentido da coluna da incógnita x. Aqui no caso, ela tem o mesmo sentido, ela está de sentido para cima. Então, quando tenho as grandezas de mesmo sentido, então elas são diretamente proporcionais. Vamos ver. Aumentando a quantidade de trabalho, aumenta-se a carga horária de trabalho. Opa, ocorreu uma igualdade. Aumentando, também aumenta. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, pode-se dizer que a grandeza da coluna folhas, ela é diretamente proporcional. Após descobrir se as colunas são diretamente ou inversamente proporcionais, nós vamos juntá-las e ver como que vão ficar. Aqui podemos ver a coluna da impressora, a coluna de horas por dia de trabalho, a coluna dos dias e a coluna das folhas impressas. Bom, aqui estão agrupadas. Então, vocês lembram que, para eu resolver uma regra de 3, primeiro, eu preciso ver se todos os valores são diretamente proporcionais. Se for, assim eu vou poder resolver direto. Mas se tiver pelo menos um inversamente proporcional, eu vou ter que inverter esses valores. Aqui no caso eu tenho duas frações inversamente proporcionais. A coluna das impressoras e a coluna dos dias. Então, para resolver, primeiro, eu preciso inverter a localização das setas, que estão de sentido para baixo, que vão de sentido para cima, e eu preciso inverter a ordem dos valores, ou seja, o numerador passa a ser o denominador, e o denominador passa a ser o numerador. Invertendo o sinal das setas e invertendo os valores, as grandezas estarão diretamente proporcionais. Estando diretamente proporcionais, então podemos resolver. E vocês lembram que, para eu resolver, primeiro, eu pego esses valores, transformo eles em frações, e depois eu coloco uma igualdade entre essas frações. Aqui no caso, eu coloco uma igualdade entre a fração 10 sobre x e 2 terços, pois eu isolo a fração onde está a incógnita x de um lado da igualdade e o resto das frações do outro lado da igualdade. E para resolver, onde está a igualdade, as frações que estão entre elas, eu multiplico os valores em forma de cruz, ou seja, em forma de x, multiplicando o numerador de uma fração com o denominador da outra fração. E as frações que estão do outro lado da igualdade, eu multiplico em forma de linha, ou seja, numerador por numerador, denominador por denominador, que irá ficar assim. 10x é igual a 2 terços vezes 6 quartos, que é vezes 200 mil sobre 400 mil. Bom, primeiro vamos multiplicar essas três frações em forma de linha, ou seja, numerador por numerador, denominador por denominador. Bom, 2 vezes 6
vezes 200 mil é igual a 2 milhões e 400 mil. 3 vezes 4 vezes 400 mil é igual a 4 milhões e 800 mil. Pronto, multiplicamos as três frações e chegamos a uma fração só. Bom, e quando temos uma igualdade e duas frações que estão entre elas, nós multiplicamos os valores em forma de cruz, ou seja, em forma de x. Então eu vou multiplicar 2 milhões e 400 mil vezes x, 10 vezes 4 milhões e 800 mil. Então vai ficar 2 milhões e 400 mil x é igual a 48 milhões, porque eu multipliquei 10 vezes 4 milhões e 800 mil. Bom, o 2 milhões e 400 mil, ele está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar, o x é igual a 48 milhões dividido por 2 milhões e 400 mil. Bom, eu posso cortar uma quantidade determinada de zeros para cada número, assim eu vou poder facilitar na divisão. Bom, cortando-se os zeros, vai ficar x é igual a 480 dividido por 24. Logo, x é igual a 20. Pronto, achamos o valor da incógnita x. Achando o valor da incógnita x, agora vamos ver como vai ficar a resposta. Bom, as máquinas restantes devem trabalhar 20 horas por dia para imprimirem 400 mil folhas em 6 dias. Pronto, aqui temos uma relação provável sobre uma possível resposta quando se encontra a incógnita x de uma regra de 3 composta. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.